José Genuíno, Zé Dirceu, são pessoas que têm uma história política no país e quero entender, quero acreditar que o que está se julgando é o comportamento deles dentro de um processo que se chamou mensalão. Não está se julgando a história política dessas pessoas. Independente da simpatia partidária que cada um aqui possa ter, você possa ter, a gente não pode negar que são pessoas que construíram um início de uma história da democracia desse país, né? Tem outros nomes também, não me vem agora na memória, mas os dois principais é o Genuíno e o Zé Dirceu. Principalmente, particularmente, o Genuíno, né? O Genuíno. Como deputado federal, foi um bom deputado federal pelo tempo que ficou lá, mas, infelizmente, como presidente do partido na época do mensalão, não foi um político suficiente para colocar fim nessa forma de fazer política, que é a forma da distribuição de dinheiro. Então, o que está se julgando, que o Supremo Tribunal está julgando, e aliás nós estamos na semana desse julgamento, dessa coisa final, me parece, né? O que está se julgando é a atividade e atitude dessas pessoas no mensalão. Não está se julgando o passado, a história política deles. Usando o mensalão como exemplo, né? Você não vê um avanço, principalmente nessa justiça brasileira, que também sempre esteve muito próxima do poder político, até porque esses juízes, eles para eles chegarem lá, eles precisam do aval de presidente, eles precisam de aval de Senado, eles dependem do poder político estabelecido para eles chegarem lá. E a gente sempre ficou na dúvida, né? Porque se eles dependem do poder político para chegar lá, como é que eles vão julgar os padrinhos deles? Mas você não percebe que, no caso do mensalão, houve um avanço na questão da justiça ou não? Dê a sua opinião aí. Certo. Então, eu acredito que o STF ele ganhou um grau de respeitabilidade nos últimos anos, né, na sociedade brasileira. Porém, e aí é uma questão que está nos preocupando, o STF está, essa semana, julgando os embargos infringentes, né, que vários dos condenados ingressaram no STF. Que é um direito deles, né? Que é um direito de recurso, né? Porém, me parece que eu acompanhei pela imprensa hoje, se mais dois ministros do STF, né, aceitarem os embargos, né, haverá um novo julgamento. Então, eu acredito que é um momento crucial, né? O STF está vivendo uma semana crucial, porque se acontecer um novo julgamento, você já cria uma impressão muito forte de impunidade, né? E também o presidente do STF, ele talvez já pudesse ter mandado, ter expedido a ordem de prisão dos condenados, né? Então, acho que é uma situação difícil, né, que o STF vive agora. Então, eu tô bastante apreensivo, né, com os fatos, né? Eu acho que o STF que ganhou um respeito, se acontecer, houver um novo julgamento. E aí, fatalmente, se houver um novo julgamento, é possível que os condenados tenham penas menores e isso significa que eles poderão responder em liberdade, né? Cumprir a pena em liberdade, né? Eu acho que vai criar um sentimento de rejeição e de impunidade mesmo, né? Mais uma vez. Em relação à história dessas pessoas, né? Vários deles aí são conhecidos, né? E aí, Wellington, eu quero fazer aqui uma análise, que o que acontece? Quando o político ele se submete a essa lógica, né, de garantir a governança, a governabilidade, a partir dessa lógica, né, de troca de favor, de indicação de cargos, né, e principalmente quando o político ele aceita participar desse jogo que é o financiamento de campanha, né, fatalmente ele pode ter esse rumo que essas pessoas tiveram, né? Porque o que você vê na história do mensalão começou lá no financiamento de campanha, né?
Foi lá com as alianças, quando o PT fez um entendimento que para ganhar as eleições precisava se aliar com outros partidos, e aí as alianças foram sendo entabuladas com partidos que não tinham nada a ver com a história do Partido dos Trabalhadores, né, a história da década de 80, lá do início, e foi... Aconteceu até agora, né? O Haddad em São Paulo teve o aval do Maluf. Teve, que é absurdo, né? Você vê que o PT se tornou um partido comum, né? E aí o que acontece? Você se envolve, o político se envolve nesse processo, né? De financiamento de campanha, de compromisso com quem financia, né? Com o deputado que precisa... ficou lá o seu saldo de campanha em aberto e precisa de favor de alguém para pagar. Então, aconteceu isso, né? E as pessoas se apropriaram da máquina do Estado para garantir esse financiamento, esse processo, né, de campanha, de compra de voto e o que expressou aí no mensalão. Então, eu acho que o país vive um momento crucial, que é essa decisão do STF. Não dá para fazer ainda uma avaliação sobre eu acho o STF. Eu acho que não. Aguardar para depois dizer se houve um avanço na justiça brasileira ou não. Eu acho difícil. Eu acho que o mais prudente, no nosso caso, é aguardar. É lógico, esperando que realmente o STF tenha uma posição independente, séria, né, e consiga, né, caminhar no sentido de combater a impunidade que existe no país, né? Olha, os políticos não estão se atentando para isso. Quanto mais impunidade existe, mais cinismo político existe, maior é a revolta que a população vai acumulando, né? Porque aquela imagem do Donadon saindo algemado da Câmara dos Deputados, né? O fato agora, a gente falou aqui da possibilidade de fazer uma constituinte para a reforma política, de uma ter recuado, ou seja, o leilão das reservas do petróleo, né, das reservas do pré-sal, que vai acontecer em novembro, né, toda essa situação vai acumulando descontentamento, uma insatisfação, né, que de repente ela acontece e as pessoas vão para a rua de novo. Rodrigo, vamos falar de política local então e regional. O Raul Marcelo, que é aí o grande líder do partido, acho que na região, né, foi candidato a prefeito em Sorocaba, superou nas urnas até o próprio PT, teve mais votos do que a própria Yara Bernardes, se eu não estou enganado, é isso mesmo, né? Uhum. Teve mais votos do que a própria Yara Bernardes. Teve um papel fundamental no debate político em relação às eleições de 2012, ao panorama da cidade de Sorocaba, né? A participação dele nos debates, eu entendo que foi de extrema importância dentro dessa ótica de ter alguém para mexer em algumas feridas que os candidatos majoritários, do ponto de vista de pesquisa, muitas vezes não mexem com determinados assuntos. Então, a participação do Raul Marcelo foi muito importante nesse processo, independente de ter vencido as eleições ou não, né? Mas teve uma votação que superou o próprio PT, que é um partido que já está estabelecido há muito tempo, tem uma história, enfim. A gente está vendo o pessoal muito mais ativo aqui na cidade de Votorantim nos últimos meses, né? Nos últimos meses. Começou a se organizar aí, acredito que no primeiro semestre, lá por março, abril, e a partir daí os assuntos que estão vindo à tona em relação à administração pública aqui da nossa cidade, né? A administração do PSDB, o pessoal está se posicionando. Começou com, inclusive, desculpe interromper, com a questão do patrimônio histórico, né? Sim. Que eu acho que foi a primeira vez que vocês vieram a público questionar, né? Foi a primeira iniciativa do pessoal aqui na cidade. Que talvez você esteja lembrando só o atual e tenha esquecido do anterior, né? Dos marmitex, Mas o que eu gostaria de saber é justamente isso, né? Qual é a pretensão? Qual é a pretensão? Você já falou que política não se faz só em anos de eleição, a política não se faz só com mandato também, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que o pessoal está provando aqui na cidade de Votorantim, né? Há quem diga que o pessoal, sendo um único partido,
agiu em alguns pontos mais do que toda a bancada de oposição da Câmara Municipal de Votorantim, né? Que os vereadores da bancada de oposição não fiquem chateados comigo, mas foram comentários, coisas que a gente acabou ouvindo, né? Mas tentando ser mais claro, Rodrigo, você sendo mais claro, quais as pretensões do partido, do PSOL, para 2013? Já existe algum desenho, já existe alguma conversa entre o partido sobre as eleições de 2013, que ainda é eleição de mandato de deputado estadual federal, né? Mas envolve a nossa cidade de certa forma, né? E qual é a pretensão, que essa está um pouquinho mais longe, para 2016 em relação à nossa cidade de Votorantim? Então, o pessoal realmente ele tem ganhado bastante corpo na nossa região, nos últimos anos, né? A eleição que o Raul Marcelo disputou em Sorocaba, né, o ano passado, foi uma eleição surpreendente, né? Nós conseguimos terminar a eleição em terceiro lugar, com uma campanha modesta, pouco tempo de TV, né? Sem cabo eleitoral, só com a militância na rua, com o debate, né? O Raul está sem mandato parlamentar, o que torna as coisas mais difíceis, porque você não tem visibilidade, né? Você está fora da imprensa, né? É diferente de quando você exerce mandato. Então, na nossa opinião, o pessoal vem se consolidando na região como uma referência mesmo de coerência política, de combatividade e de uma proposta diferente, né? Muito diferente dos partidos que estão aí. Aqui na nossa cidade, nós começamos a organizar o partido esse ano. Nós estamos muito assim, cautelosos, porque nós, na nossa opinião, e aí eu vou ser muito franco com as pessoas que estão em casa e com vocês, o pessoal é um partido político para os próximos 10, 20 anos. Né? Nós acreditamos muito que o pessoal tem que ser o partido das profundas mudanças que esse país tem que passar. Né? Eu não tenho dúvida disso. Né? E nós queremos construir um partido com muita calma e muita tranquilidade para que nós não venhamos a cometer erros, né? Porque ninguém está imune a cometer erro, né? Então nós queremos construir um partido diferente de outras experiências que aconteceram, né? Nós não queremos repetir a mesma trajetória do PT, por exemplo, né? De ganhar a eleição a qualquer custo ou deixar as nossas ideias de lado, né? Para ter um cargo no governo. Aqui na cidade, é lógico, quando você inscreve, você tem um partido formado, né, é natural que esse partido dispute eleições. Né? O partido ele vai ter um congresso agora, um congresso nacional em novembro, onde nós já vamos começar a discutir não só a situação política do país, os desdobramentos das manifestações de junho, mas também quem será o nosso possível candidato a presidente no ano que vem, chapa de deputados, né? Então, essa discussão inicia no partido em novembro com um congresso nacional que vai acontecer em Brasília, né? Mas o pessoal, em relação às eleições, ele é muito tranquilo. Nós achamos que eleição é o resultado da nossa atuação política. O prioritário é a atuação política, né? E aqui na cidade, como a Luciana falou, nós iniciamos, pelo menos publicamente, a discussão em relação à questão do estádio municipal mesmo, né? Nós entramos nessa polêmica por entender que não só em Votorantim, mas em todas as cidades existe uma pressão do setor da especulação imobiliária muito forte, né? E, na nossa opinião, o interesse econômico não pode pisotear os símbolos que representam de alguma forma a história da população, seja aqui, seja em outra cidade, no país, em qualquer lugar, né? Então, nós estávamos com a análise que uma possível desativação do estádio, né, e transformação em estacionamento poderia ser um interesse aí da especulação imobiliária, né? O poder público poderia desafetar a área e acabar vendendo aí para algum setor privado, né? Então nós nos posicionamos, inclusive nós questionamos formalmente o prefeito Irinaldo de quais são as intenções da prefeitura em relação àquela área, que ele não se posicionou ainda com base na lei da transparência,
né? Já protocolizamos esse pedido de informação e estamos aguardando um retorno, né? Mas é uma questão importante para a cidade, né? Um dos primeiros times do país... Tem prazo para dar retorno? Tem um prazo, né? Eu acredito que o prazo já tá no limite, né? E existe uma situação também, e aí não é uma situação que surgiu agora. Existe uma cultura política no país, inclusive tem um grande intelectual, Raimundo Faoro, ele escreveu um livro chamado Os Donos do Poder. E lá ele fala o seguinte, que existe uma cultura política no país do patrimonialismo, do político achar que quando ele está no Estado, o Estado é a extensão da sua casa. Ele trata a coisa pública, a administração pública, como se fosse dele, né? Então, inclusive, a gente fez uma nota pública, veiculou na imprensa, em relação à prefeitura aqui da cidade mesmo, né? Que há uma... E aí nós estamos discutindo as denúncias envolvendo a questão dos marmitex, né? É uma dificuldade imensa da gente ter acesso aos documentos que está na prefeitura, né? Da própria prefeitura se manifestar, sabe? E achar que está tudo normal, tranquilo, é isso mesmo. Isso já vem um pouco dessa história de que achar que o bem público se confunde com o bem do político, né? E o partido, eu percebo assim que além de fazer os questionamentos, também vai em busca de comprovar aquilo que está questionando, né? Como você mesmo está dizendo, a própria prefeitura dificulta os acessos aos documentos. A imagem que mostrava o carro entregando os marmitex foi produzida pelo próprio PSOL. Esse empenho, né, de se mostrar, de se provar, né, que algo não está caminhando como deveria caminhar, é um procedimento que o pessoal pretende continuar aqui na cidade de Votorantim. Exatamente. Em especial, nesse caso dos escândalos da Marmitex, é importante a gente ter esse espaço e antes de entrar nessa discussão, eu queria dizer aos servidores... Nós já íamos questionar você, tanto eu quanto a Luciana. Né? Você sabe, assim, que o servidor está muito satisfeito com a comida. Está muito satisfeito com a comida que está sendo servido para ele. E a nossa preocupação é com as conversas e bastidores nas dependências do Paço e que nós queremos acabar com a qualidade da refeição. Mas então, eu quero dizer, né, e estou tendo essa oportunidade pela primeira vez de dizer aqui aos servidores da prefeitura que nós, do pessoal, não somos contrários, né, ao fornecimento de uma refeição de boa qualidade para esses servidores. Pelo contrário, nós somos a favor e achamos que isso é obrigação do poder público, né? Nós achamos que isso tem que ser feito, porém, para isso ser feito, não é necessário que haja eventual fraude, irregularidade, para se contratar uma empresa para fazer esse fornecimento, né? É um direito de todo trabalhador, não só do setor público, mas como da iniciativa privada, receber uma alimentação digna, né, de qualidade, né, boa, para que ele possa trabalhar. E aí eu lanço aqui para a Câmara Municipal, eu acho que a Câmara Municipal deveria discutir, né, a possibilidade dos trabalhadores receber um ticket de refeição. Eu acho que se os servidores da Câmara Municipal recebem, por que os demais do Paço não poderiam receber também? Aliás, acho que é uma forma de resolver. Foi uma sugestão do editorial da Gazeta de Votorantim na última sexta-feira, e foi dita uma coisa muito interessante. Com o ticket, já que todos os restaurantes, todas as empresas que trabalham com alimentação na cidade de Votorantim vão ter a oportunidade de ter esses trabalhadores lá, né? E se a comida do assadão é tão boa assim como se diz, pega seu ticket e vai lá comer, né? É verdade. Foi a sugestão que o editorial deu. Agora, eu concordo, né? Eu concordo com a posição da Gazeta. Eu acho que é necessário que a Câmara Municipal discuta essa possibilidade. Agora, em relação à denúncia, nós tomamos a iniciativa por conta de 25 de agosto. Veio, né, vinculado pelo Jornal Cruzeiro do Sul, uma série de denúncias, né, envolvendo a licitação que teve como vencedora a empresa Votoserve, né,
para prestar serviços de fornecimento de refeição à prefeitura, e nós resolvemos, diante da gravidade, porque para o pessoal, as denúncias que estão colocadas ali são muito graves, nós resolvemos fazer uma representação, tomar como referência aquelas informações, né, e acionar o Ministério Público, né? Tanto é que o MP, após a nossa iniciativa, instalou um inquérito civil de investigação. E a partir daí, aí é escandaloso, porque a postura que a empresa e a prefeitura está tendo é um insulto à inteligência dos eleitores, é um insulto à inteligência do votorantinense, né, da opinião pública, da imprensa no modo geral, porque, na nossa opinião, há vários aspectos do processo de licitação que nos fazem acreditar que houve, né, eventual simulação para fraudar a licitação. Que a Votoserve, né, e aí não sou eu que estou dizendo, estava repercutiu na imprensa, e o próprio dono da Votoserve, supostamente o dono da Votoserve, disse isso, que quando ele ganhou a licitação, ele não tinha uma cozinha própria para poder fazer as refeições. Depois que ele ganhou a licitação, que ele começou a tomar as providências para contratar os funcionários. Ora, como que uma empresa ganha uma licitação pública e não tem funcionário, né? Só existe no papel. Depois nós soubemos que o dono do Assadão é que foi representando o dono da Votoserve no pregão, né? E existe a relação, né, de parentesco com o irmão, que o dono do Assadão é irmão do vice-prefeito da cidade, né? Então, são suspeitas de que realmente a Votoserve, ela é uma empresa, né, de fachada, e foi criada para disputar a licitação e para beneficiar um terceiro. E esse terceiro, né, está tudo indicando que é o restaurante Assadão. Então, nós queremos que haja uma investigação profunda e detalhada. Esse fato, na nossa opinião, não pode deixar para passar em branco, né? Eu acho que, porque se houver uma punição nesse caso, eu acho que é exemplar, né? Porque, ultimamente, desde que o Brasil existe, organizado enquanto Estado, se usa o poder público como balcão de negócio, né, o tráfico de influência, para beneficiar as pessoas. Então, o pessoal está realmente muito interessado em ajudar a solucionar esse caso. E os indícios estão muito fortes, categóricos, que há irregularidade. Nós protocolizamos ontem, no MP, uma nova juntada de documento, onde nós provamos, por meio de uma certidão que foi expedida pelo cartório de registro de imóveis aqui da cidade, que o prédio onde funciona a Votoserve, né, supostamente funciona a Votoserve, é de propriedade do dono do Assadão, né? Então, isso reforça o indício que essa empresa realmente não existe. Quem está fornecendo as marmitecas é o Assadão, né? Então, é preciso que se investigue. Nós queremos que a Câmara Municipal tome uma iniciativa. Nos trouxe surpresa, foi na semana passada, uma notícia vinculada na imprensa local, que os vereadores agora estão pensando em começar a defender a extensão do contrato com essa empresa, né, por mais um ano, e a construção do refeitório. É lógico, o refeitório tem que ser construído, isso é indiscutível. Porém, a extensão do contrato com a empresa é um absurdo, né, na nossa opinião. E você falou dos comentários que há na cidade e o pessoal, isso é uma prova realmente, eu quero até enfatizar aqui, que para fazer política não precisa, ser vereador ou ser parlamentar não é condição para fazer política. É lógico, se você tiver um mandato, se a pessoa tivesse um mandato de vereador aqui na cidade, nós já tínhamos proposto, logo no dia seguinte, a instalação de uma SEI, né? Não tenha dúvida disso. Mas como nós não temos mandato, né, nós temos condições de fazer política de outra forma. Em nota para a imprensa divulgada ontem, vocês afirmaram que iriam procurar a Câmara dos Vereadores justamente para sugerir a criação da SEI. Já foi procurada a Câmara? Exatamente. E qual vereador foi procurado? Nós vamos, entre hoje e amanhã, nós estamos reunindo toda a documentação que nós enviamos ao Ministério Público, as fotografias, as certidões, né, as certidões da junta comercial, tudo que nós temos. Vamos protocolizar um requerimento ao presidente da Câmara, né, pedindo que, diante dos fatos e da relevância pública do assunto, a Câmara Municipal se debruce em relação a esse caso e instale uma SEI, né? Porque por muito menos eles instalaram uma SEI, né? Não do papel higiênico. A questão do papel higiênico, né? Que é uma questão importante, é relevante, né? De fato, precisa apurar o que houve,
Mas se instalou uma comissão especial de inquérito para apurar a falta de material nas escolas municipais, né, por que não instalar uma SEI nesse sentido? Porque os fatos são gritantes, né? E a imprensa está publicando muita coisa e, de fato, está intrigando toda a cidade, né? E o que mais chama a atenção também é a postura do prefeito, né? O prefeito, ele tem dado manifestações, declarações confusas e tem procurado esconder, né, da sociedade os documentos, né? E não abriu nenhuma comissão interna de investigação que poderia acontecer, sabe? Como que um chefe do Poder Executivo não sabe se uma empresa envolvida num escândalo na cidade tem alvará de funcionamento ou não tem, né? Se tem, era para ele ter dito, olha, existe. Agora, tratar com desdém esse assunto, né? E aí a gente fez uma nota crítica que, infelizmente, o prefeito acha que parou no tempo, porque hoje a sociedade está muito mais crítica do que há 20 anos atrás, né? Os meios de comunicação, hoje tudo vai para a internet, todo mundo acompanha, né? No piscar de olhos, as pessoas compartilham o que nós estamos discutindo aqui, e milhares de pessoas ficam sabendo, centenas de pessoas. Então, as coisas mudaram, né? E essas